Feira Nacional de Artesanato e Cultura. Promoção Sindeventos Ceará. Realização AIM. Agradecimento Enel. Patrocínio Banco do Nordeste. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Fecomércio Sebrae. Apoio Cearte. Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Secretaria de Proteção Social. Apoio Institucional. Secretaria Especial da Cultura. Ministério da Cidadania. Na sua casa você pode tudo. Ter conhecimentos, relaxar, curtir e, inclusive, continuar com a gente. Na programação Tudo em Casa Fecomércio, você encontra conteúdos incríveis para aprender coisas novas, ficar por dentro de tudo e ainda garantir sua diversão. Siga a hashtag Tudo em Casa Fecomércio nas redes sociais do Sesc, Senac e Fecomércio Ceará. E confira nossa programação no site tudoemcasafecomércio.com.br. Tudo em Casa Fecomércio, um mundo de conteúdo para você. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Denise Tavares, sou designer de moda e artista plástica e instrutora do Senac. Hoje nós estamos com um movimento totalmente online, que se chama Digital Pensando Moda. O Senac trouxe esse formato totalmente online e hoje nós vamos falar um pouco sobre como montar um guarda-roupa cápsula. Bom, inicialmente a gente precisa entender o que é um guarda-roupa cápsula e de onde surgiu. O guarda-roupa cápsula nada mais é do que uma tendência que nós estamos vendo, principalmente cerca de 4 anos, com mais força, né? Ele surgiu nos anos 70 com a estilista de moda inglesa Susie Faux. Ela tinha uma loja de moda que se chamava Wardrobe, em Londres, e ela queria fazer com que as mulheres se sentissem mais à vontade usando todas as peças de seu guarda-roupa e fazendo com que ela fosse muito mais autêntica e original. Hoje, nós percebemos que existem vários movimentos que trazem essa simplicidade na hora do vestir. Além da prática e de ter mais tempo, né, para fazer outras atividades, a gente consegue economizar muito mais na hora de comprar e, se necessário, comprar. Ou seja, o guarda-roupa cápsula é um guarda-roupa quase minimalista, mas depende muito da intenção de cada um, mas que todas as peças, dentre as poucas peças que são escolhidas, todas elas você ama e todas elas você usa. Além disso, a gente percebe que no guarda-roupa cápsula, nós temos a versatilidade e a proporção entre todas as peças. Além do equilíbrio das cores, nós também temos o equilíbrio entre os formatos, pois eles se encaixam diretamente com o nosso estilo. Quais são as vantagens de fato para o guarda-roupa cápsula? Dentre as vantagens, a gente percebe que as roupas vão estar muito mais adequadas com o nosso gosto, além da escolha pela qualidade em vez da quantidade. E na hora de fazer compras, né, se necessário, a gente percebe também que a gente economiza tempo e dinheiro, porque a gente já vai na escolha certa. Dentre as outras vantagens, a gente percebe que as combinações são muito mais facilitadas e na hora do vestir você perde muito menos tempo. E aí você torna o seu guarda-roupa muito mais fácil de se atualizar. Nesse perfil, nós percebemos também
que a questão da organização é muito importante quando você vai construir o seu guarda-roupa cápsula. Quais são os passos, que nós devemos fazer para a construção desse guarda-roupa que torna a nossa vida mais simples? Primeira coisa que você precisa saber é entender o que é que tem dentro do seu guarda-roupa. E aí o que é que você vai fazer? Você vai tirar todas as peças do seu guarda-roupa e aí você vai entender que tem muita coisa lá. Enfim, muitas pessoas falam que não tem o que vestir e o guarda-roupa tá lá lotado. E o que a gente faz? Muitas vezes a gente não entende por que a gente deixa de usar muitas peças, ou muitas vezes compra uma peça e ela fica lá parada no guarda-roupa. Mas isso é fácil de resolver. Depois que você tirar todas as peças do seu guarda-roupa, você vai separar em 3 pilhas. Aqui eu coloquei representando essas 3 pilhas, esses 3 suportes. Mas aí você vai fazer isso na sua própria cama, separa lá, coloca uma música, relaxa e aí você vai fazer essa divisão. Na primeira pilha, o que você vai colocar? Você vai se relacionar primeiro com as roupas que você tem e saber o motivo pelo qual você comprou ou por que ela continua lá no seu guarda-roupa. E aí você vai fazer uma simples pergunta. Eu amo essa peça, mas não adianta só amar. Você tem que usar essa peça também. E aí você vai se perguntar, eu amo ou não essa peça? Ela me traz alegria ou não? Ela me lembra alguma coisa? E aí você vai se perguntar se ela vai permanecer. Se sim, você separa lá na pilha das peças que vão continuar no seu guarda-roupa. Na segunda pilha, você vai separar as peças que você não gosta ou as peças que você não usa há 6, 1 ano, há 2 anos no máximo, certo? E aí você vai perceber. Dependendo também do local que você esteja, a gente percebe que existe uma sazonalidade. Nós falamos das estações do ano, por exemplo, em alguns países que são mais definidas. Nesse caso, a gente precisa entender que o guarda-roupa ele passa por uma transição e uma mudança de 6 em 6 meses ou até mesmo 4 vezes ao ano. Como a gente está falando do Ceará, de Fortaleza, nós não temos essa sazonalidade muito forte, muito presente no Brasil como um todo. Em alguns estados a gente tem ainda a divisão, um pouco mais do frio, um pouco mais quente, mas mesmo assim depende muito de cada lugar. E aí você vai colocar nessa pilha também as peças que você não usa durante a estação. No nosso caso, a gente vai ficar só pensando se eu gosto ou não dessa peça. Se você também viaja, é importante que você coloque as peças que você costuma viajar nessa pilha. Eu trouxe aqui uma saia, que é uma saia que tem um tecido que é mais utilizado no frio, e aí a gente deixa ela um pouco mais guardadinha. Mas tem pessoas que não fazem essa divisão, elas usam peças que são do inverno no verão e vice-versa. E aí você vai separar dependendo do seu uso. Aqui você vai olhar, vai perceber se você gosta ou não dessa peça. Se sim, ela vai para a peça do permanece, se não, ela vai para a segunda pilha. E aí você vai colocar aqui. A terceira pilha é a pilha do talvez. É aquela pilha que você vai separar justamente por algum conserto que você precisa fazer nessa peça ou mesmo algum motivo que faz você repensar dela continuar ou não no seu armário, certo? E aí você vai colocar nessa terceira pilha as peças que vão precisar ser consertadas ou aquelas que vão passar por esse processo de repensar. E aí você vai experimentar as peças, que é importante também, e aí precisa de algum conserto, alguma coisa do tipo, e aí você vai colocar aqui nessa pilha. Quais são os processos do depois? As peças que você não gosta, você pode doar, pode trocar, pode vender. Tem muitas cidades e até entre as amigas também, que organizam bazares, o que é muito legal, que acaba trazendo um consumo mais consciente, pois as peças elas vão ter um ciclo mais adequado e ela não vai ficar parada ali no seu guarda-roupa. Tem muita gente precisando sim de roupa e você pode também ter essa ação, essa responsabilidade social. Bom, dentro desse perfil, depois que a gente fez as 3 divisões, o que a gente vai fazer? Você vai olhar para as peças que vão permanecer no seu guarda-roupa e aí você vai
fazer a classificação ou a organização, certo? Primeira coisa que você precisa entender é como você gasta o seu tempo. E aí você vai, de fato, entender qual é a ocasião que você vai utilizar cada peça. Tem pessoas que falam que tem a roupa de sair, a roupa de trabalhar, a roupa de ficar em casa, certo? É importante também você ter essa noção de quando e como você veste aquela peça. Ou seja, é necessário que você entenda quais são as roupas que vão para cada ocasião. E aí é muito fácil, basta você anotar, ou fazer uma planilha, ou colocar no papel mesmo, o número de horas que você passa, né, em determinadas atividades. Quanto tempo eu passo no trabalho, quanto tempo eu passo em casa, quanto tempo eu saio, mas se isso é para lazer ou se eu vou apenas fazer compras. E aí eu vou separando, né, por porcentagem ou por horas e vou fazendo a divisão do meu cotidiano, do meu dia a dia. A partir disso, você vai entender quais são as suas necessidades e a partir disso, o seu guarda-roupa vai ser muito mais funcional. Algumas perguntas também que podem ajudar na hora de fazer essa divisão, essa separação. Ou seja, você gosta de fato dessa roupa ou você só tem ela lá no seu guarda-roupa, você apenas tolera essa roupa? A roupa, ela tá de acordo com o seu tipo físico, tá? E aí vai uma questão muito importante. Não é essa questão de me enquadro em determinado tipo físico ou não, mas é aquilo que você gosta mais no seu corpo e aquilo que você quer dar uma disfarçada ou não lhe agrada tanto na hora do vestir. E aí você vai pensar justamente isso. Tem vários formatos de corpos, a gente tem 5 formatos universais que a gente fala muito no curso de Personal Stylist, mas é importante você conhecer o seu corpo e saber, né, de fato, o que você gosta ou não de mostrar. A partir daí, você vai brincar com as cores, você vai entender muito mais por que você deixa de usar determinados formatos e prefere outros, e vai entender também mais sobre o seu estilo. Dentro disso, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que, nesse formato, o estilo da roupa vai estar atualizado ou não, mas é muito mais em relação às minhas escolhas. Ou seja, quando eu falo em estilo, é um processo de autoconhecimento. Ou seja, não adianta eu virar vítima da moda, não adianta eu usar tudo que está aí sendo tendência, né, e não ter a ver com o meu estilo. É importante você escolher as peças de acordo com aquilo que te faz bem e que te gera conforto, que gera praticidade na hora de você se vestir. Você se sente bem com aquela roupa, é como se fosse uma extensão, né, de você. E a roupa, ela fala, não se enganem. A roupa fala de comportamento. Moda é comportamento. E aquilo que você expressa, muitas vezes tem a ver com a sua aparência. Não de uma forma superficial, mas ela revela de fato qual é a sua intenção. Se você está falando ali de uma forma profissional, a gente fala do dress code, você vai perceber que alguns códigos têm uma referência de fato mais profissionais. E aí, não adianta você falar, não adianta você se comunicar, né, com o corpo se muitas vezes a sua aparência não está revelando aquilo que de fato você é. E é importante você entender esse autoconhecimento, esse estilo. E aí é muito importante nós identificarmos também se essa roupa ela faz sentido ou não para mim, ou se ela está ali no guarda-roupa funcionando, sei lá, como uma farda. E aí de fato você pergunta: hoje eu compraria essa roupa? Ela tá ali no guarda-roupa parada e aí eu acabo utilizando de forma incorreta, mas aquilo não faz mais parte do meu estilo de vida. Dentro dessas questões, a gente pode pensar também como que essa roupa me traz muito mais confiança na hora da escolha, na hora dessas divisões. E aí você vai se perguntar de fato se essas peças que você deixa no seu guarda-roupa, ela tem algum apego, alguma relação com a afetividade, e muitas vezes você deixa que a afetividade interfira nesse momento. E aí você vai percebendo que existe o apego e muitas vezes o acúmulo das peças de forma desnecessária. E aí vem um último argumento para você se realmente perguntar: é preciso de fato eu entender que essas peças, elas precisam dar lugar ao que é novo, né? E deixar de fato o passado para trás
né? Ele permanecer no passado e você dar, de fato, lugar ao novo, ao futuro. E se realmente possibilite essa mudança. É muito importante a gente entender que determinadas épocas da nossa vida a gente percebe que a gente se apega muito a um estilo. Por exemplo, quando a gente é adolescente, muitas vezes a gente está ligada a essa questão mais romântica, né? Dando o exemplo aqui de forma generalizada. E muitas vezes esse estilo quer permanecer na nossa vida adulta, mas muitas vezes ele não fala mais sobre nós. E a gente vai percebendo de fato que o estilo é aquilo que você é hoje. E as peças também precisam falar de você hoje. Ou seja, não adianta eu comprar uma blusa achando que eu vou emagrecer, né? Pensando que eu vou emagrecer, ou então muitas vezes comprando algo que de fato é por impulso. E aí eu percebo que isso não tem nada a ver mais com o meu estilo. E aí você começa a pensar de fato que você precisa escolher peças que vão de fato permanecer no seu guarda-roupa, mas que tenham a ver com o seu estilo hoje. Então é muito importante a gente entender isso. O ideal e o mais prático, de fato, é a gente fazer essas divisões que a gente chama de guarda-roupa cápsula, ou do inglês a gente chama também de capsule wardrobe, que são, de fato, grupos que nós montamos dentro do nosso próprio guarda-roupa e que muitas pessoas ficam desesperadas, né? Porque acham que o guarda-roupa vai ficar super limitado e você vai ficar repetindo as mesmas roupas. Não tem problema repetir, mas, de fato, isso você não precisa ter medo. Por quê? Porque o guarda-roupa cápsula é um processo. Primeira coisa, você precisa se autoconhecer, né? Você precisa de autoconhecimento, entender o seu estilo, entender quais são as partes do corpo que você quer de fato valorizar e entender também quais são as ocasiões e como eu gasto esse meu tempo. E aí, entendendo isso, você vai passar por um processo e não precisa você ficar com um número reduzido de peças. Tem muitas pessoas que falam em 30 peças, em 33 peças, né? Tem um projeto 333 que vai falar justamente nessa formação de guarda-roupa a partir disso. E também a gente percebe que tem um movimento que fala de peças, 37 peças no guarda-roupa, 36, 37 e até 40 peças. E aí a gente vê também muito essa questão da quantidade, mas tem muito mais a ver com a sua escolha. A gente percebe que um projeto também muito estimulador do guarda-roupa cápsula tem sido o minimalismo, que a gente vê que eles vêm se fortalecendo há 4 anos, principalmente. E teve uma força maior, né, com a norte-americana do Unfancy, que trouxe justamente essa percepção do guarda-roupa formado por 37 peças, que é aquilo que eu falei para vocês. Nesse site, no Unfancy, ele vai falar justamente dessa vida mais simples, voltada para um guarda-roupa com menos peças, mas que de fato ele é trocado, né? Ela troca de 3 em 3 meses, ou seja, depende muito do local que você esteja. É uma norte-americana e ela vai de fato corresponder a essa sazonalidade climática que eu falei para vocês. Mas o que a gente precisa entender? Esse guarda-roupa cápsula de fato é um processo. Você precisa entender quem você é e quantas peças vão fazer de fato sentido para você. E aí você pode separar essas peças em grupos. Normalmente, esses grupos podem ser separados pelas ocasiões, para o trabalho, peças para o lazer, e aí eu posso fazer esses agrupamentos. Mas a gente percebe que o minimalismo tem uma força muito grande nesse sentido e está trazendo, de fato, apenas uma cápsula para utilização. Lembrando que esse agrupamento, né, de 37, de 40, de 60 peças, ele vai ser, de fato, correspondente às minhas necessidades. E lembrando que não vão entrar roupas de academia, lingerie, moda praia, também não vão entrar roupas de festa. E aí tem muita gente que fica desesperada por conta desse número. Mas é simples, precisa fazer sentido, de fato, para você. E aí como é que a gente pode trabalhar nessa quantidade de peças? É importante você também identificar quais são as cores que de fato te trazem alegria. E muitas vezes os materiais também. É importante também você verificar e provar essa roupa, se aquela modelagem ela te cai bem, ou se de fato ela está apertando ou precisa de algum ajuste. E aí nesse caso você vai fazendo as separações.
Tem duas formas de fazer a divisão das peças. Uma delas é você separar por cores e a outra é você separar por tipos, né? E aí você vai percebendo que as roupas, elas precisam, de fato, combinar entre si. O guarda-roupa cápsula, ele traz, de fato, essa percepção da versatilidade das peças e também a coordenação com os acessórios. Ou seja, você precisa fazer os agrupamentos pensando, de fato, quais são as peças que combinam entre si e aí você vai separando nessas cápsulas ou em apenas uma cápsula, certo? Eu gosto muito de fazer a divisão a partir de 12 peças para cada cápsula, mas tem gente que gosta de fazer o número total. E aí eu fico entre 30 e 60 peças, depende muito das suas necessidades. Normalmente eu não coloco a roupa que a gente chama roupa de casa, né? E também não coloco essas roupas de festa, roupas de academia, lingerie e roupa de moda praia. E aí o que é que eu faço? Eu separei aqui para vocês algumas peças, né? Na verdade eu trouxe várias peças. E aí eu vou falar para vocês quais são as peças e por que eu vou escolher. Entre as peças, tem algumas peças que eu acho que são essenciais para o guarda-roupa, né, prático dessa mulher versátil, moderna e contemporânea. E com isso você consegue fazer com 10 peças até 30 combinações. E aí quais são essas peças? Lembrando que a gente precisa entender qual é de fato o seu estilo. E você vai entendendo que muitas peças, né, que são essenciais para algumas pessoas, não vão ser para você, mas você precisa entender qual é de fato o seu estilo. Quais são essas peças? Dentre as 10 peças, eu separei uma camisa branca, a clássica camisa branca, mas eu tenho esse formato da camisa branca de botão, mas essa camisa clássica ela não vai ser essencial para muita gente, ou seja, ela precisa fazer sentido para você. E aí como é que eu faço? Eu posso substituir essa camisa branca por uma t-shirt branca ou uma camisa branca de outros estilos. Lembrando que essa camisa branca, ela é uma coloração mais neutra, mas você pode substituir dependendo da cor que você goste mais, ou branco ou off-white, certo? Aqui eu trouxe outros modelos de camisa branca que você pode também escolher, depende muito do seu estilo pessoal. E aí você pode também substituir por uma sem manga, certo? E aí fica a seu critério. Dentre essas camisas, você vai escolher qual que fica melhor no seu estilo. Essa é a primeira peça. A segunda peça que eu acho que é essencial para o seu guarda-roupa é uma calça preta ou uma legging preta. E aí eu trouxe 2 estilos aqui para vocês verem também como que fica interessante. Dentre as opções, eu trouxe 2 modelos. Lembrando que é um de cada, tá? Não adianta você ter várias peças iguais no seu guarda-roupa se aquilo de fato não é utilizado. Eu trouxe a calça de sarja ou de brim, né? Ou pode ser um jeans mais no preto. E aí você vai perceber que essa calça, ela vai ser útil e vai combinar com todas as peças do nosso guarda-roupa cápsula. Em substituição, em segunda opção, eu posso usar uma legging. Eu trouxe uma legging mais diferente aqui, para quem já gosta desse estilo mais glamouroso, né? Vamos colocar aqui uma elasticidade e uma possibilidade também de um pouco de brilho. Depende muito do seu estilo. A segunda peça é a calça preta. A terceira peça é um vestido preto, tá? Que muitas pessoas falam, o vestidinho tubinho, básico, né? Mas a gente percebe que o preto, né, que é o preto básico, também vai ter uma referência muito forte no meu estilo. Por exemplo, eu trouxe um vestidinho preto aqui, nada básico, né? Ele tem essa base aqui uma imitação de couro, e aí ele tem um recorte atrás que eu consigo fazer várias combinações, inclusive com as camisas brancas que eu trouxe aqui. E aí eu coloco por dentro e faço várias opções de combinação. Ou seja, o vestido preto, ele precisa fazer sentido para você. Se você não gosta desse formato, dessa silhueta mais justa no corpo, você pode colocar uma saia, né, mais godê, mais évasé, ou um vestidinho sem tantas marcações. Depende muito das suas necessidades. Essa é a terceira peça. A quarta peça, eu trouxe 2 opções. E aí você vai escolher também de acordo com o seu estilo.
a camisa preta ou uma t-shirt preta, ou você pode substituir também por um outro tom mais neutro, por exemplo, um bege, um nude ou uma cor, né, que seja fácil de combinar. Eu trouxe essa t-shirt cinza, que aí você pode ter uma estampa, pode ter uma sublimação ou alguma coisa, uma estampa mais localizada. Ou você pode substituir por essa camisa preta. Lembrando que vai muito do seu estilo. Dentre as peças eu tenho uma mais formal, né, no formato mais clássico, e trouxe uma sem manga, já com uma textura, né, diferenciada aqui na frente. Depende muito das suas necessidades. Mas sempre lembre da dica, combinar com todas as outras peças ou pelo menos fazer 2 combinações. A quarta peça, que eu acredito que é uma peça-chave, uma peça coringa, é o blazer. Mas você vai verificar de fato qual é o seu estilo, você vai se perguntar. Eu trouxe esse formato aqui de blazer, que é um blazer diferente daquele super formal, né, que traz um tecido mais diferenciado, né? Ele tem a base de moletom, né? Ele tem essa base de malha, que não é aquele formal no Oxford ou em outros tecidos. E tem a possibilidade de você virar também aqui a manga e usar ele com 3/4, né? Você pode levantar também, que fica incrível. E aí essa é uma possibilidade de você substituir esse blazer. Outro formato que a gente está vendo muito em alta e que também é um clássico é esse formato aqui, mais oversize. E aí depende muito também das suas escolhas pessoais. Aqui a gente tem uma estampinha, na verdade uma padronagem de pied de poule, e a gente percebe que aqui eu consigo fazer também combinação com todas as outras peças. E aí o que é que a gente vai percebendo? Aqui eu tenho a quarta peça e agora a gente vai falar da quinta peça, que também a gente chama de terceira peça, né? No caso é a peça que vai por cima. Que aí eu trouxe uma opção aqui de colete. Lembrando que sempre fazer combinação com as outras peças, sempre coordenar. Eu trouxe um azul, né? Um azul mais fechado, mais escuro, mas que ele tem também uma composição aqui com alguns pontinhos, mas que ele fica bem sim com a combinação com as outras peças. A quinta peça que eu trouxe para vocês é de fato uma peça que também é clássica, que é o jeans. E aí eu trouxe aqui um mom jeans, que é algo que a gente está vendo que é uma tendência que chegou para ficar, né? De fato eu estou vestida com um deles. E aí eu trouxe para vocês verem, mas sempre pensando no seu estilo, né? Se você gosta de uma calça mais colada, mais skinny, ou se o seu modelo é mais flare ou boyfriend, depende muito do que você gostaria que viesse atrelado ao jeans. A sexta peça, eu trouxe para vocês um modelo de vestido estampado, que aí você pode trazer a separação entre o curto, o médio ou o longo. Dentre esses modelos, você vai perceber de fato o que é necessário para você. Você gosta mais de modelo longo, curto, médio, mais solto, né? Mais justo, vai depender também do seu estilo. Eu trouxe 2 aqui para vocês verem como o guarda-roupa cápsula não precisa ser apenas de uma cor, de cores neutras, mas é importante você escolher sim, de fato, cores que combinem entre si. Aqui eu trouxe um formato de estampa, né? Mais para o vermelho, mais para esses tons rosados aqui também. E aí você vai escolher também de acordo com as cores que você mais gosta. Outra peça que eu trouxe que é essencial para o guarda-roupa é um cardigan, que aí você pode fazer a brincadeira também da terceira peça, que isso já faz toda a diferença na hora de montar o seu look, certo? E aí o que é importante? A gente sempre fazer a coordenação com as outras peças, certo? Eu posso até montar aqui para vocês um look com essas peças que eu trouxe e a gente vai fazendo a montagem, tá? Só para a gente não perder aqui a nossa conta, a primeira peça foi a camisa branca, que a gente vai montar aqui agora. E aí você escolhe qual de fato é o seu estilo. Eu poderia colocar essa terceira peça ou a base do colete também, que eu poderia escolher
ou substituir pela blusa preta. E aí já dava para combinar tanto com a parte, né, da peça do jeans, como a calça preta ou a legging, certo? E aí a gente vai montando o nosso guarda-roupa. Eu vou colocar aqui já separando quais foram as peças que a gente escolheu, tá? 1, 2, 3, vestido preto, né? 4, calça preta, 5, colocar tudo organizadinho aqui para vocês poderem ver. 6 com o colete, 7 com o vestido, 8 com o cardigan, 9 com a t-shirt, né? Que aí você pode colocar a blusa preta, a camisa também, ou o modelo mais leve, dependendo do seu estilo. E aí, lembrando que depende muito também do clima da sua cidade. Dependendo da sazonalidade, você vai escolher essas peças e também vai variar também o tecido, certo? E aí você vai escolher, de fato, se aquele tecido ele tem mais a ver com o seu clima ou não. E aí nós contamos aqui 9 peças e para finalizar, você vai contar de fato quantas partes de cima você escolheu e quantas partes de baixo. Tem uma regrinha que é muito legal, que a gente utiliza 2 para 1 ou 3 para 1, que é justamente o maior número de partes de cima e menor número de partes de baixo, que aí você consegue ter uma maior possibilidade de combinação, certo? E aí a gente vai contar 10 peças do nosso guarda-roupa. Para finalizar, você pode colocar mais partes de cima do que partes de baixo. E aí o que a gente vai pensar? Se eu tenho muitas cores neutras, eu vou começar a colorir, né, esse guarda-roupa cápsula. Mas se você gosta realmente dos tons mais neutros, invista em um tom que está faltando. Se você já usou o branco ou o off, o preto ou o cinza, e aí você pode colocar um tom de nude ou bege. Mas para quem gosta de cores no guarda-roupa, essa é a hora de escolher também uma cor que você ama. Eu trouxe essa t-shirt, essa camisa de alcinha, essa blusa de alcinha, para vocês verem que é possível sim ter cor no nosso armário, sem ficar aquela monotonia, tá bom? E aí fecham as nossas 10 peças. E aí você tá vendo que é simples. Não precisa você complicar ou se confundir na hora de escolher as peças, mas é sempre nessa proporção. Quantas calças eu vou utilizar, quantas blusas ou camisas eu vou utilizar, se eu tenho uma terceira peça para possibilitar mais combinações e também colocar um pouco mais de cor no nosso guarda-roupa. Lembrando que eu posso acrescentar ou não os acessórios, posso contar ou não com os acessórios, mas aí eu dou uma dica muito especial para vocês. Você gosta de usar salto? Você precisa ou não, né, de salto para o seu trabalho, muitas vezes a formalidade exige isso. O que é que você precisa investir? Qualidade. E aí eu dou essa dica, de fato, de você escolher duas cores, selecionar, que combinem com todas as peças. Eu gosto muito de utilizar a base do preto e a base do nude, e aí eu trouxe 2 opções aqui para vocês, mas depende muito também da sua necessidade. Se você gosta de bolsa grande, você vai optar por isso. Se não, bolsa média ou pequena, e aí você vai também fazer essa sua escolha. Eu trouxe 2 tamanhos aqui para vocês perceberem. Aqui eu tenho um formato bem maior, aqui um formato um pouco médio, e aí depende muito da sua necessidade. E aí eu vou separar esse modelo que eu uso mais no dia a dia. E aí eu vou trazer também para cá para o meu guarda-roupa cápsula. E aí você pode colocar essa opção de bolsa para o seu dia a dia e uma outra, né, para sair, para o lazer. E aí eu trouxe essa outra opção aqui, né, uma bolsa um pouco menor, mas que cabe o essencial, que cabe o básico. Escolhi 2 bolsas, agora eu vou escolher 2 sapatos. Eu gosto muito de utilizar tênis, mas depende muito, né, do seu estilo, como eu falei. E aí eu gosto de colocar também uma opção de salto e uma opção de um sapato mais baixo. E aí lembra também que depende das tuas necessidades, do teu conforto. Eu separei 2 aqui, eu trouxe um sapato de salto, que aí dá pra gente combinar com todas as peças, e trouxe esse modelo aqui que lembra um Oxford também, e dá pra combinar sim, pro dia a dia é ótimo, porque é super confortável. E aí eu vou colocar nas peças escolhidas. Dentre os outros acessórios, eu gosto também de separar 2 tonalidades de cinto. Eu gosto de colocar um preto e um tom mais neutro,
que aí dá para fazer vários tipos de combinações. Com isso, vocês perceberam que eu consegui trazer um formato de cápsula para o meu guarda-roupa. Com apenas 10 peças, eu consigo construir até 30 looks. E aí depende muito das suas necessidades. Tem muitas pessoas que gostam de mais peças, né, mais versatilidade para o seu guarda-roupa, mas com esse número pequeno de peças você consegue ser até mais criativo. E aí, após você determinar de fato, né, essa divisão dos grupos de peças dentro do seu guarda-roupa, você vai trazer mais praticidade. Dentro disso, o que a gente vai perceber? Que nós podemos também fazer uma classificação através de imagens, ou você pode também anotar. E aí eu vou catalogar todas as peças que eu tenho no meu guarda-roupa. Já tem hoje também aplicativos que eu consigo acessar todas as imagens das minhas peças, fazer também as possibilidades de combinações. Além de perder menos tempo, eu consigo ser mais prática e direcionar melhor o meu olhar na hora de escolher as peças. E eu já sei todas as peças de fato que eu tenho. Como é que a gente pode fazer isso, né? Além do aplicativo, você pode também fotografar. É importante que você prove essas peças de roupa e é importante também que você possibilite combinações. E aí você vai vendo as suas necessidades e isso vai facilitar demais, né, na hora de combinar as peças de ir para o seu guarda-roupa. A partir disso, o que a gente vai perceber? No meu dia a dia, eu vou escolher muito mais fácil essa peça e aí eu vou, de fato, trazer praticidade para a minha vida. A partir dessas peças, eu consigo fazer vários formatos de combinação e consigo também trazer benefícios, né, para a minha vida, para a minha saúde e trazer de fato mais qualidade na hora de escolher essas peças. Depois que eu fiz todas essas separações aqui, você vai perceber o que está faltando ainda no seu guarda-roupa. E aí você vai ver a necessidade de compra, né? Se há ou não a necessidade de fazer algum tipo de compra. Lembrando que você pode também ter um consumo mais consciente na hora dessa escolha. Ou fazer compra em brechós, ou fazer compra em marcas que realmente estão preocupadas com a sustentabilidade, buscando materiais, né, que não agridam tanto o meio ambiente e tenham de fato uma percepção de moda mais sustentável. Dentro disso, o que a gente percebe? Que na hora de montar e escolher o nosso guarda-roupa cápsula, você precisa ter de fato essa consciência, né, ou esse formato de um consumo mais consciente. Na hora de fazer as compras, você vai listar de fato o que você realmente precisa. E aí eu peço que vocês deem de fato preferência a marcas que têm esse comportamento mais sustentável e esteja realmente preocupado com o meio ambiente. E aí a gente vai fazer uma pequena revisão de tudo que a gente viu, de todos os nossos passos. Eu disponibilizei para vocês, além dessa apresentação, dos slides, eu também disponibilizei um PDF muito incrível para simplificar o processo de montagem do seu guarda-roupa cápsula. E a gente vai finalizando aqui o nosso workshop e aí eu vou fazer uma pequena revisão com vocês de tudo aquilo que a gente viu, de tudo aquilo que foi falado, que é o mais importante. Como montar o seu guarda-roupa cápsula. E aí eu separei aqui em 5 passos. Primeiro passo, você vai anotar, né? E eu coloquei lá no PDF para vocês. Podem escrever e perder um pouquinho de tempo com isso, que vai valer muito a pena. Como é que de fato você gasta o seu tempo? E aí lá você vai anotar, trabalho 40%, lazer, né, 30%. Quanto que você gasta? Eu fico em casa quanto tempo? Eu fico fora de casa não para trabalhar, mas para fazer compras ou para resolver problemas. Quanto tempo? E aí você vai colocar uma porcentagem. Como é que você gasta o seu tempo? Primeira coisa, primordial. Segundo passo, qual é de fato o seu estilo? E aí é um processo de autoconhecimento. Dentro disso você vai identificar de fato, você pode até separar imagens, 5 imagens, ou algumas palavras que consigam te descrever. Como é que você se descreve? Você é mais romântico, mais básico, mais moderno? Você gosta de peças com um estilo mais de rua? Ou você gosta de roupas mais requintadas? Qual é de fato o seu estilo? Você gosta de um estilo mais sexy? E aí você vai percebendo isso. Depois de você
identificar qual é o seu estilo, você vai também identificar de fato qual é o seu estilo do trabalho, o seu estilo pessoal, e a gente pode ter até 3 estilos ou fazer uma brincadeira entre os 3. O terceiro passo é a seleção das peças. Nas peças, você vai identificar de fato quais são as peças que você gosta, e aí você vai lembrar aquela peça que vai permanecer, né? São as 3 pilhas que a gente fez. As peças que eu realmente gosto, amo e uso, as peças que eu não gosto, que vão para doação ou elas vão passar por um processo de sazonalidade. Você vai ver se você vai usar essa peça, você vai lembrar que ela existe, né, nos próximos 6 meses, 1 ano a 2 anos. E as peças que precisam de conserto. E aí depois desse conserto você vai verificar se elas funcionam ainda para você, se tem a ver com o seu estilo, seu tipo físico e as cores que você gosta. E aí você vai, né, doar essas peças ou trocar, ou enfim, dá para fazer muita coisa. Depois de selecionar essas peças, você vai ficar com a pilha, de fato, das peças que você ama. E aí você vai selecionar, né, entre 30 a 60 peças as que vão ficar. E aí você pode fazer agrupamentos, como a gente falou, no Capsule Wardrobe ou guarda-roupa cápsula, que são aquelas peças que você vai agrupar. Aquelas peças eu uso mais para o trabalho ou não. Dependendo das suas necessidades, as mesmas peças você usa para o trabalho e para o lazer, você pode colocar em um mesmo guarda-roupa cápsula, certo? O importante é que todas as peças combinem entre si e que elas tenham, de fato, essa conversa com o seu estilo pessoal. E aí, quarto passo, penúltimo passo, você vai, de fato, identificar se é necessário você fazer alguma compra, né? Se está faltando uma calça jeans ou aquela calça jeans que eu tenho, ela não está me cabendo bem. E aí você vai verificar se há necessidade de compra. E aí você parte, de fato, para esse quarto passo. Não havendo essa necessidade, nós vamos perceber que o quinto passo, né, o passo final, é o passo da organização. E aí você vai identificar quais são as peças que você vai fazer essas divisões no seu guarda-roupa. Você pode fazer a divisão por tipo de peça, e pode também fazer a divisão através das cores. Eu gosto muito de fazer a divisão por cores, e aí eu vou do preto ao branco ou o contrário. Gosto muito de fazer essas divisões. E por fim, né, você vai verificar que a sua vida vai ficar muito mais simples, muito mais fácil de ser vivida. E aí a qualidade vai aumentar no seu propósito de vida. E é esse o intuito desse workshop, e a gente vai finalizando por aqui. Lembrando que nós estamos no Senac fornecendo esse workshop para que você tenha um gostinho, né, do que é que acontece no curso de Personal Stylist, que nossa programação também vai ser toda online. Nossa programação, ela está vindo aí, tá? Nosso curso vai ser lançado para que vocês possam se matricular e também, né, participar de outros movimentos. O curso de Personal Stylist do Senac é um curso incrível, que você sai completamente transformado. É um curso de autoconhecimento. Tem muita gente que vai para o curso pensando que vai aprender a comprar ou coisa do tipo. Claro que você vai aprender, mas não é esse, de fato, um intuito, né, muito superficial. Mas não, é um curso que você vai ter um autoconhecimento e vai, de fato, entender, não só para a sua vida, mas para a vida do seu cliente, para a vida do outro, quais de fato são as necessidades e quais de fato são os propósitos que a moda traz. Dentro do curso de personal, você vai aprofundar essas possibilidades de coloração, de organização e planejamento do guarda-roupa, entender quais são os tipos físicos, entender quais são os estilos, qual é o seu estilo de fato, e no final a gente consegue fazer um dossiê, um levantamento dessas informações, e você se entende muito mais e tem maior segurança na hora de se vestir e também de ajudar o outro se você quiser de fato se profissionalizar nessa área, que é uma área incrível. E dentro do curso também a gente vê a possibilidade de combinações de cores, de estampas
e um universo, né, vasto da sustentabilidade, do consumo consciente, do marketing pessoal e de vários outros assuntos que são tratados nesse curso, né, que eu falo que é um curso de autoconhecimento, que é o curso de Personal Stylist. E ele vai estar no formato totalmente online e vai ser um formato, né, que a gente trouxe mais compacto, mas com toda a qualidade do curso também mais extenso. Dentro desse perfil, você vai se matricular e assistir às aulas online, vai participar, vai perguntar, vai de fato questionar quem é você, né? E você vai ter essa resposta nesse curso. Bom, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam e gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui falando para vocês sobre algo que eu amo tanto, que é moda com propósito. Obrigada!